Eu cresci numa casa muito simples que eu não tenho nem um pouquinho de saudades. Não é porque ela era simples, não é porque eu tive uma infância pobre em Cardoso, mas aquela casa foi onde eu vivi os momentos mais difíceis da minha vida. Uma infância complicada, uma infância longe da presença de Deus. Mas essa casa, que graças a Deus foi destruída e uma outra casa foi construída em cima, e hoje eu nem me lembro mais, quando eu passo em frente, quando eu vou para Cardoso, passo em frente, graças a Deus eu não consigo nem lembrar de como era aquela casa e eu prefiro que continue assim. Mas aquela casa fica numa das principais ruas de Cardoso. Aí você fala, só tem duas, né? Mas é uma das duas, é a Avenida Marinheiro. E a Avenida Marinheiro, ela é longa, sim, para Cardoso ela é longa, bem longa. Acho que tem 1 quilômetro mais ou menos. Tô brincando, tem mais, quase 1,5. E essa rua, ela termina no cemitério. Uau! Termina no cemitério. Ela é coisa, né, de cidade pequena. Sabe aquela rua que você não tem para onde fugir, você continuar, você entra no portão ali do cemitério e vai embora. E eu me lembro que a minha infância toda, a gente, assim, eu e a minha irmã, não tínhamos ainda outra, Ana Maria tem 10 anos de diferença, mas a gente sempre, quando começava a ouvir os passos na rua, a gente logo olhava embaixo da porta, a porta tinha um pequeno vão assim, embaixo, então dava para colocar a cabeça e ver o que estava acontecendo. Porque antes as pessoas eram veladas nas suas próprias casas. E aí então a rua é onde passava o cortejo. E aí a gente ouvia os passos, a gente sabia que estava passando o cortejo. E às vezes eu tinha medo, às vezes eu tinha curiosidade. E é interessante porque dependendo da quantidade de pessoas e da reação delas, a gente sabia se a pessoa que morreu era importante ou não. Não tinha carro, as pessoas vinham a pé. E empurravam uma maca, e em cima daquela maca, um caixão. Às vezes de uma pessoa adulta, às vezes de uma criança. Terrível. Quando eu vi um caixão de criança, eu ficava morrendo de medo. E aí, com o tempo, criou-se uma lei de vigilância sanitária, onde se proibiu ter o velório na própria casa. E aí, então, o velório tem que ser obrigatoriamente no próprio cemitério ou no local apropriado para isso. E construíram, então, um velório junto, anexo ao cemitério. Então, toda vez que a gente olhava e a luz estava acesa à noite, a gente tinha certeza, morreu alguém. Luz acesa era sinal de luto. E às vezes a luz acendia, não tinha chegado nem carro ainda, mas era o coveiro que fazia 1001 coisa. Ele ia lá, acendia a luz e já deixava tudo pronto para que quando o corpo chegasse, quando as pessoas chegassem e tal. A luz para mim era referência de que alguém tinha morrido. No Velho Mundo também havia uma referência de morte. Não era pela visão, mas era pela audição. E toda vez que tocava uma música mais ou menos assim, chega, né? Misericórdia. Porque não morreu ninguém aqui hoje. Sai pra lá a música. Pronto. A música fúnebre, ela ficou incorporada foi incrementada pela flauta. A flauta é o instrumento musical mais antigo do mundo. Obviamente tínhamos a percussão antes, porque percussão você bate qualquer coisa, é percussão. Batia numa pedra, era uma percussão. Mas o instrumento tocado, a flauta, é o instrumento mais antigo de todos os tempos. Na Bíblia ela aparece em Gênesis capítulo 4, como referência de um dos filhos de Adão que era músico. Mas na história
a flauta aparece já nas pinturas das cavernas. Isso nas civilizações da Mesopotâmia, na Grécia, no Egito, na Fenícia e tantos outros lugares. A flauta antes, ela era feita da tíbia, o osso da perna. Macabro. As pessoas usavam um pedaço do osso da tíbia para fazer a flauta e tocar essa flauta. Às vezes de animais e às vezes ossos humanos. E por conta disso, muita coisa surgiu em volta desse instrumento musical. Primeiro porque acreditava-se que o som da flauta podia seduzir, encantar as serpentes, encantar as mulheres, encantar as crianças. Até que essas civilizações começaram a usar a flauta como um instrumento principal nos cortejos, nas cerimônias fúnebres. Por que eu estou falando tudo isso? Só para você entender o cenário do texto que nós vamos ler agora. Mateus, capítulo 9, versículos 23 a 26. Quando ele, Jesus, chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Amém? A Bíblia diz que Jairo, um dos responsáveis pela sinagoga, local de oração, local de ensino dos judeus, um homem influente, sua filha ficou doente. Nós vemos no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos a mesma narrativa dizendo que ele vai até Jesus, a fim de que Jesus fosse até a filha dele curar a filha dele. E aí, em um determinado momento, essa menina morre e ele é avisado para alguns de seus serviçais, da sua própria casa, que não adiantava mais incomodar o mestre, que a menina estava morta. E aí então Jesus diz para ele ter calma, para ele não ter medo, para ele ter fé. E Jesus segue com ele. E agora eu quero que você viaje comigo um pouquinho e entenda o cenário que Jesus está entrando. Imagine para o pai voltar para casa, lembrando que quando ele saiu, a menina estava doente. E ele saiu em busca de esperança. E ele volta para casa já sabendo que a menina estava morta. Quando ele volta, de longe, o cenário é, obviamente, dos piores. As pessoas estão chorando, as pessoas estão em pranto, e os flautistas estão tocando a música fúnebre. De longe, o som da flauta mostrava que havia luto naquela casa. Mas o que mais me intriga nesse texto, e desde os 17 anos, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu nunca havia pregado, nunca havia falado sobre esse assunto, e durante essa semana, eu meditando sobre isso, eu fui buscar em Deus a resposta para uma dúvida minha, porque o texto que nós lemos diz algo intrigante. Diz que Jesus chega e literalmente ele expulsa os flautistas. Ele expulsa a multidão que estava agitada. Então você imagina o velório, as pessoas estão chorando, as pessoas estão comovidas. Então chega o pai com um certo convidado, Jesus. Então Jesus chega e já, saiam daqui. Em outras palavras, vazem. Ele manda parar a música, ele manda parar tudo. Até aí, né, um cara chegar no velório, mandar todo mundo embora, tudo bem. O problema que mais me espanta é a reação daquelas pessoas. Porque a Bíblia diz, e o texto que nós lemos deixa isso bem claro. Quando Jesus diz assim, ela não está morta, a menina não está morta, a menina dorme.
A Bíblia diz que o povo que estava lá começou a rir. Peraí, eu esperava qualquer outro tipo de reação, revolta. Quem é esse que chegou e falou que ela tá brincando com os nossos sentimentos? Essa menina está morta, como alguém chega e fala que ela está dormindo? Eu esperava revolta, alguém pulando em Jesus, tentando agredir Jesus, dizendo palavras horríveis para ele, mas não! O mesmo povo que estava chorando estava rindo agora, rindo de deboche, porque obviamente repetiam, a menina está morta. Como assim você diz que ela está dormindo? E aí a gente pode aprender algumas coisas com esse texto. Primeiro você tem que entender um pouco de história. E a gente vai entender quem eram aquelas pessoas que estavam chorando lá. No Velho Mundo, existia uma tradição das mulheres chamadas carpideiras. As carpideiras eram as profissionais do luto. As mulheres que eram pagas para chorar. Imagine hoje a disputa que nós temos, e a gente sabe das funerárias, a pessoa está no hospital, algumas funerárias já estão na porta esperando a pessoa morrer para brigar quem é que vai levar a pessoa. Assim eram as carpideiras. Esse era o trabalho delas, era chorar. Quando você lê um pouco de história, você vai ver que o trabalho delas era um pouco estranho. Elas ficavam com o peito desnudo, o cabelo todo alvoroçado, usavam roupas, trapos, com aquela cara de que não durma 5 dias, choravam, ora fingiam desmaios, descabelavam ao ponto de arrancar tuchos de cabelo, batiam a cabeça na parede e choravam. Choravam, ai, morreu. Então agora você já começa a imaginar o que está acontecendo na casa de Jairo. Você começa a perceber quem é que está chorando lá. E aí Jesus chega e desmascara essas pessoas. Porque na verdade essas pessoas estavam lá contratadas para chorar. E Jesus vem e manda elas saírem de boa. E aí agora a gente já começa a aprender algumas coisas e aplicando isso na nossa vida. Primeiro, gente, antes da gente voltar para a carpideira, a gente tem que entender que os evangelhos de Marcos e de Lucas são específicos em dizer que a menina estava doente. E que no momento em que Jairo vai até Jesus e diz, acompanhe, porque minha filha está doente, ela está prestes a morrer, eles começam a caminhar em direção à casa de Jairo. E a Bíblia diz, queridos, que no meio do caminho chega uma outra mulher com um problema. Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. E ela toca em Jesus. E isso, obviamente, parou o trajeto deles. Parou tudo. E aí Jesus queria saber quem que havia tocado dele, porque dele tinha saído o poder. E aí você imagina a situação de Jairo, a filha dele morrendo. De repente, um imprevisto acontecendo. Você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? De repente, dá para você imaginar a cabeça do cara? Se eu estivesse lá, de repente eu podia fazer alguma coisa. Ai, quem é essa aí e tal? Ai, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E aí, Jesus vai lá, cura a mulher que tinha o fluxo de sangue, que tinha hemorragia. E aí chega os amigos da casa de Jairo dizem, olha, não adianta mais incomodar o mestre. Ela já morreu. E a reação de Jesus aqui é tremenda, porque Jesus já desmascara, já começa, o primeiro grupo que ele desmascara são essas pessoas. Jesus diz assim para Jairo, olha, não tenha medo, tenha fé. Queridos, talvez você tenha chegado aqui hoje e você veio aqui buscar Jesus porque há uma doença muito grande dentro da sua casa. Há um risco de morte muito grande dentro da sua casa. Seu casamento está morrendo. Os seus sonhos estão morrendo. Você já está morto e está morta por dentro, ou está quase. E você chega aqui, você já ouviu várias coisas até agora,
E de repente você fala, quando é que ele vai falar comigo? Quando é que ele vai falar comigo? Aí vem um louvor, aí vem outro louvor, aí vem outra coisa, aí vem outra coisa. E de repente as vozes vieram na sua cabeça e começaram a dizer, você veio aqui à toa, cara. Tipo, não adianta mais, o seu casamento já morreu. Não tem salvação mais para o seu casamento, não tem mais salvação para a sua vida, não tem mais jeito para você. Tipo, esse cara que está falando aí na frente, o Juliano, não vai poder fazer nada por você. Jesus, se Jesus fosse bom, ele não teria deixado isso acontecer na sua vida. Tantas vozes bombardeando você. E aí, as vozes lá reais bombardeando esse homem. E então Jesus já desmascara eles, dizendo assim, olha, não temas, creia somente. E Jesus continua o caminho. Agora, o que me chama a atenção é que as carpideiras chegaram para fazer o choro e elas não foram contratadas por Jairo. Porque ele não esperava o luto. Porque se ele esperasse o luto, ele não teria ido atrás de Jesus. Ele não esperava o luto. E quando ele chega, a cerimônia fúnebre já estava montada. Você não está entendendo? Eu vou explicar para você. Enquanto você está aqui, você veio aqui hoje à procura de Jesus. Você veio aqui buscá-lo para resolver um problema lá na sua casa. Você veio buscá-lo para resolver um problema que você não consegue mais resolver. Enquanto você está aqui, as carpideiras do inferno já estão preparando o seu luto. Enquanto você está aqui sentadinho, me ouvindo, enquanto você está ouvindo essa mensagem agora pela internet, as carpideiras do inferno já estão montando o cenário para celebrar a sua dor, para comemorar a sua dor. É por isso que você veio no lugar certo. É por isso que você veio atrás da pessoa certa, que não sou eu, que não é a Viviane, minha esposa, que não é ninguém aqui do encontro de encorajamento, mas você veio atrás do único que pode resolver o seu problema, Jesus Cristo. Ele é o que estraga o velório. Ele é aquele que acaba com a cerimônia fúnebre. E quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é expulsar o luto, expulsar aquela cerimônia, expulsar aquelas pessoas. Agora você entende como chega alguém ameaçando o ganho daquelas pessoas. Porque elas ganhavam, entenda isso, a história diz que as carpideiras, elas ficavam com um copo durante todo o velório e elas recolhiam as lágrimas. E no final do velório, elas apresentavam um copo de lágrimas e dependendo da quantidade das lágrimas, elas recebiam por aquilo que elas haviam chorado. E a primeira coisa que Jesus faz, ele nos mostra aqui, é que nem todos que choram com você, choram por você. Nem todos que choram com você, choram por você. E ele deixa isso bem claro, desmascarando elas. A história diz que entre dentes, elas choravam e faziam suas rezas e as suas orações diante dos mortos e diziam assim: não estou chorando por você, estou chorando pelo meu dinheiro que eu vou receber. Olha aqui para mim, queridos. Infelizmente, tem gente que se alimenta com a sua dor. Tem gente que lucra em ver você chorar. O que é legal é que quando você leva Jesus para a sua vida, quando você leva Jesus para a sua casa, ele desmascara todas essas carpideiras. Ele revela para você quem é que está do seu lado para lucrar com a sua dor. Que na verdade está esperando você sofrer para aparecer. E quando vê um sinal de sofrimento, já chegam. E ele já vem para mostrar para você. E desmascarar essas pessoas que nunca foram tuas amigas. Que nunca foram os teus amigos. Essas situações, não só pessoas, mas situações que querem ver você em luto, querem ver você chorando. Sabe,
quem sou eu para afirmar alguma coisa da Bíblia? É apenas uma conjectura. Mas eu acho muito interessante aqueles da casa de Jairo falar para ele que não adiantava mais ir, não precisava mais incomodar o mestre, porque a menina já tinha morrido. E aí quando ele chega, as carpideiras já estão lá, né? Acho estranho, né? Eu não sei se a corrupção já existia no momento. Aí de repente, né? Vamos chamar as carpideiras, a gente vai ganhar um pouquinho aqui, chama o negócio aqui, vamos interromper o negócio. Não sei, irmãos. Eu estou apenas conjecturando. Mas o lance é que nós vemos Jesus estragando a festa, tanto das carpideiras quanto daqueles que foram lá dizendo para você se conformar, para Jairo se conformar. Tem muita gente, querido, que quer tanto que você sofra, que vem com palavras para você se conformar com aquilo que Jesus não quer que você se conforma. Pessoas dizendo assim, olha, não adianta procurar Jesus, não adianta ir lá no encontro de encorajamento, não adianta ouvir uma palavrinha, porque a sua situação, você tem que se conformar, você tem que aceitar, esse é o fim. Eu estou com você, amigo, amiga, estamos juntos, é nós. É por isso que você vem no lugar certo, e você não pode voltar para a sua situação, aquela situação que estava perigando, às vezes já uma situação de morte, não importa o relatório que você tem do seu casamento, da sua história financeira, daquilo que você está vivendo, das suas emoções, talvez, eu não sei, mas por favor, não ouçam as vozes que te conduzem ao conformismo. Não aceite isso. Jesus entra no cenário e muda. Mas o que eu acho mais lindo dessa história, que o primeiro que Jesus manda embora, o texto diz, são os flautistas. E aí eu fui estudar um pouco sobre isso, e eu aprendi que os flautistas eram um serviço oferecido pelas próprias carpideiras. As carpideiras tinham um servicinho extra. Sabe aquela coisa que tipo assim, olha, eu trabalho numa funerária, tal, mas se você precisar de um pãozinho, de um negocinho, também tem um acertinho com uma padaria, né? E aí então a gente já arruma um cafezinho e tal. Então as carpideiras, elas tinham lá um acesso aos flautistas e elas ofereciam ao serviço fúnebre o serviço dos flautistas, para os flautistas tocarem enquanto eles tocavam. E não era simplesmente por causa da melodia, não. E aqui Jesus desmascara. Meu Deus, isso é muito forte. Porque a história diz que havia uma lenda acerca da flauta. E a lenda do mundo antigo é que a flauta, o som da flauta, tinha o poder de ressuscitar mortos. Quando as carpideiras ofereciam o serviço dos flautistas, automaticamente, imagine você tem alguém que morreu na sua família, morreu alguém, e aí disse assim, olha, vou lá chorar, e eu vou levar os flautistas, vai custar só um pouquinho a mais, só 5 mil reais a mais, eles vão tocar, e não é apenas só por causa do choro, não é apenas para facilitar a comoção, não, é porque há uma lenda, né, de poder sobre a flauta que pode ser que ressuscite. Então, todos os velórios eram acompanhados tanto pelas carpideiras quanto pelos flautistas. Até os mais pobres tinham que ter, no mínimo, 2 carpideiras e um flautista. Tinha que ter. Aí Jesus vem e desmascara, porque a flauta nunca poderia ressuscitar ninguém. Ele vem e diz, eu sou a flauta. Ele entra naquele lugar e fala uma palavra para aquela moça. E aquela moça se coloca de pé. Aquela menina se levanta. Olha aqui para mim, eu não sei o que te ofereceram. Eu não sei quais foram as soluções que você ouviu ao longo da sua vida, dizendo que ia ressuscitar o seu casamento, que ia ressuscitar a sua vida financeira, que ia ressuscitar os seus sonhos, que ia ressuscitar os seus projetos. E talvez agora, e ontem eu conversava com uma pessoa
E ela dizia para mim: Juliano, quando a gente está passando pelos momentos mais difíceis, a gente aceita qualquer coisa. A gente aceita, a gente pega aqui, a gente pega ali e tal. Então, querido, mas eu quero dizer uma coisa para você, que quando você volta com Jesus Cristo, o único que pode ressuscitar alguma coisa na sua vida, Ele expulsa aqueles que te enganaram até hoje. Ele expulsa aqueles que quiseram se alimentar da sua dor. Ele expulsa todos aqueles que fizeram com que você se conformasse. Jesus Cristo é a flauta. Ele é a flauta. E quando Ele entra, a vida volta. Porque o vento que sopra nele é o vento do Espírito Santo. Jesus é a flauta na mão do Senhor e o vento é o Espírito Santo. É essa flauta que vai tocar hoje na sua casa. Não é essa flauta de luto. Não é essa flauta que demonstra que a situação difícil da sua vida, a situação difícil da sua história. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que eu estou falando agora para pessoas que já não têm mais esperança. Pessoas que perderam a esperança completamente. Estão vivendo dia após dia na rotina das suas vidas. Aproveite essa oportunidade de entender que você não veio aqui em vão, como Jairo não foi em vão atrás de Jesus Cristo. Mas, por favor, não vá embora antes não. Jairo tinha todos os motivos para deixar Jesus e dizer: não, me conformei, vou embora. Porque quantas pessoas, elas vêm aqui atrás de Jesus, elas chegam aqui, elas falam com Jesus, mas aí no momento outra pessoa, Jesus então vai lá e cura outra pessoa e vem aqui alguém, conta o testemunho e diz assim: ah, Deus fez na minha vida, Deus fez isso na minha vida, Deus mexeu na minha vida, Deus aconteceu isso na minha vida, Ele me livrou de um acidente, Ele fez isso, Ele fez aquilo, e aí a pessoa vê aquilo e fala assim: mas não aconteceu comigo, então desanima e vai embora. E diz: não adianta. Gente, estou falando para pessoas desanimadas. Deus conhece o seu coração. Eu estou falando para pessoas que estão aqui hoje desanimadas, que estão assistindo esse vídeo, que estão completamente desanimadas, que já se entregaram, que já se renderam à situação fúnebre, que já aceitaram o som da flauta. Por favor, você precisa entender o plano daquele que está com você. E aquele que está com você, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então não existe tarde para ele. Ele chega, ele expulsa toda aquela situação. Jesus não é covarde, porque nós, diante de uma situação como essa, nós nos renderíamos ao luto e choraríamos com aquelas pessoas. Mas Ele é a vida. E é essa vida que vai entrar em você hoje. É essa vida que você vai sentir hoje. Você só vai sair daqui hoje da forma como você entrou, se você quiser. Eu não conheço a sua vida, mas Ele conhece. Eu não estou dizendo que é fácil. Você diz: Juliano, com você não tem problemas. Eu tenho muitos problemas. Eu tenho muitas situações em que eu achava, em muitos momentos, em que era o fim. O próprio encontro de encorajamento que você está aqui hoje nós estamos aqui em 4.266. Oh, meu Deus. Amém. O próprio encontro de encorajamento, quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes eu pensei em parar? Em muitas situações, as pessoas vinham e diziam: para mesmo. Quando nós viemos para cá, foi uma situação assim. Nós tínhamos acabado de locar um lugar. Tínhamos combinado um valor com o proprietário daquele lugar. E na primeira noite, ele viu a quantidade de pessoas, não sei o que ele pensou. Não sei se ele pensou que a gente ia cobrar alguma coisa, se a gente ia ganhar alguma coisa. Eu sei que ele aumentou o valor. E ele dobrou o valor. E de uma hora para outra a gente se viu sem lugar para ir. Mas eu saí daquele lugar com Jesus. Eu disse: Jesus, não é o fim. Existem pessoas que já foram restauradas. Existem famílias que foram ressuscitadas,
casamentos que foram ressuscitados. Isso não pode acabar assim. Isso não pode terminar precoce assim. E antes mesmo de dormir, eu toco o telefone e alguém que foi pela primeira vez no encontro, nosso querido amigo Luiz Antônio, ele liga e diz: Juliano, eu consegui um lugar para vocês. Falou o valor que a gente ia pagar aqui. Mas é um lugar que cabe mais de 1.000 pessoas. E o lugar está disponível para vocês. Antes mesmo de dormir. Olha aqui para mim. Antes mesmo de você dormir hoje, eu creio que essa situação que você acha que já é o fim, que já acabou, que você já se rendeu, que você já está chorando, que você já se rendeu às carpideiras, eu creio que a flauta vai tocar. A flauta vai tocar mostrando um novo tempo na sua vida. Um novo tempo, uma nova vida, um novo momento na sua história. Hoje nós somos flauta. Jesus, quando partiu, ele disse: eu vou para o Pai, mas ele deixou a nós a incumbência de fazer obras maiores do que ele fez. Hoje nós somos a flauta. O sopro é quem faz a diferença. Olha aqui para mim. Quem faz a diferença na flauta, a melodia, é pelo sopro. O sopro mostra se é festa ou se é velório. Sim ou não é? Sim ou não? Dependendo do sopro, é velório. Dependendo do sopro, é festa. É o sopro que dita a melodia. E o sopro que quer usar você, flauta, é o sopro de vida. O sopro do Espírito Santo de Deus. Que onde você chegar hoje, o Espírito Santo de Deus, ele vai te usar. Ele vai tocar em você. E quando você abrir a sua boca, num ambiente que você já tinha de morte, você vai fazer como Jesus fez. Você vai com Ele, o Espírito Santo de Deus. E quando você chegar lá, você vai expulsar os flautistas e vai dizer: aqui quem toca não é a música fúnebre. Porque onde Jesus chega, o luto tem que sair. Você tem o poder de expulsar o luto da sua casa, o luto da sua vida. Não porque você é especial, mas porque você é um instrumento nas mãos daquele que tem o sopro, que tem a vida. E é esse sopro que vai restaurar, que vai trazer a compensação, como já foi profetizado aqui. Não apenas a restituição, mas a compensação e a mudança de vida geral. Mas por favor, se comporte como flauta. E deixe-se tocar. Deixa ser tocado. Deixa ser instrumento nas mãos do verdadeiro sopro. Porque às vezes, queridos, nós é que somos as flautas da lamentação. Estamos tocando a música fúnebre para nós mesmos. Para a nossa própria vida, para a nossa própria situação, para a nossa própria família. Jesus ressuscitou. O que poderia ser impossível para ele hoje? Responde para mim. O que poderia ser impossível para ele? Se você veio aqui hoje, um mínimo de fé você tem. Você não está aqui porque você me viu um dia na televisão ou porque alguém falou que eu ia falar de motivação ou de autoajuda. Te enganaram. Você está aqui porque você acredita que Jesus Cristo pode fazer alguma coisa por você. É esse Jesus que vai tocar sobre a sua vida. Amém, queridos? Amém. Fique de pé. Eu gostaria que você se concentrasse agora, colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos, que você não se distraísse nem por um segundo. Eu não sei qual é a situação que você deixou quando veio para cá.
Eu não sei como é que você entrou nesse lugar. Mas uma coisa eu sei, você veio atrás da pessoa certa. Você veio atrás daquele que pode mudar a sua vida. Por favor, não volte. Não volte sozinho para casa. Não volte sem ele para casa. Eu sei que muitas coisas aconteceram ao longo dessa noite para você imaginar que já não tem mais jeito. Eu sei que muitas vozes sopraram dentro de você que acabou. Eu sei que tem muita coisa acontecendo no mundo espiritual, preparando o seu choro para lucrar com a tua festa, para festejar com o seu luto. Mas esse luto vai ser desfeito agora. Porque quem volta com você diz: não temas, creia somente. Por favor, não temas, creia somente. Não importa o que estão falando, não importa o que estão dizendo, não importa o que as vozes dentro de você estão soprando dentro de você. Eu sou, diz ele. Ele é o que você precisa que ele seja. Ele é o seu Senhor. Aquele que te escolheu desde o ventre. Que sabe o quanto você está sofrendo e não gosta de ver você dessa forma. Procurando em tantas outras coisas. Acreditando que tantas outras coisas possam ressuscitar o que só Ele tem o poder. Por favor, expulsem as carpideiras, expulsem, por favor, a hipocrisia, os falsos amigos, porque os verdadeiros amigos são aqueles que dizem para você: para Deus nada é impossível. Não são aqueles que dizem: se conforme a si mesmo, é natural, o mundo é assim. Não, os verdadeiros amigos são aqueles que dizem para você: morreu, mas você está voltando com aquele que pode ressuscitar. Venha, traga ele, porque ele tem o poder de ressuscitar o que está morto. Por favor, abra os seus olhos, fique perto de pessoas que te aproximam dele. Nem todos que choram com você choram por você. No fundo, muitos estão felizes com o seu sofrimento. Não tenha raiva deles, mas não aceite eles na sua casa. Você precisa acreditar. Porque aquele que você veio buscar nessa noite, ele acaba com qualquer tipo de velório. O luto tem que dar lugar à festa. A morte tem que dar lugar à vida. Juliano, ele está indo comigo, tá? Você é a flauta. A verdadeira flauta tem que tocar na sua casa. Chega dos flautistas fúnebres tocarem toda a briguinha do seu casamento. Acabou. Toda vez que uma conta chega, acabou, você não tem como pagar essa conta. Todas as vezes que uma porta se fechou, diz: acabou, não tem como mais, acabou. Chega! É a flauta dele que vai tocar. É você que vai tocar. Juliano, mas eu sou pecador. É claro que é. É por isso que ele vai tocar em você. Ele só usa aqueles que se reconhecem, aqueles que se dobram diante dele e dizem: eu não posso, mas o Senhor pode. Sopra em mim sopro do Espírito, sopra em mim sopro de vida. E quando eu chegar e abrir a minha boca, da minha boca sairá a melodia do céu. Por favor, não se conforme. Não aceite
Não aceite a morte para o projeto de vida que Deus tem sobre vocês. Você vai orar comigo. Você que está assistindo esse vídeo, fecha seus olhos também onde você estiver. Onde você estiver, Deus vai falar com você. E a oração, ela não depende do espaço, ela não é limitada. Deus, nós queremos nos arrepender porque muitas vezes, Senhor, nós nos entregamos. Muitas vezes nós não temos esperança. E às vezes pessoas em situações muito mais difíceis que a nossa estão lutando, estão crendo. Muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. Muitas vezes a gente acha que é em vão te procurar. Muitas vezes a gente para ouvir as vozes da nossa própria carne. As vozes do inferno que sopram em nós dizendo: acabou, não tem mais jeito. Não adianta incomodar o Mestre. E nós não entendemos, Senhor, que na verdade isso não é incômodo para Ti. Que pai se sentiria incomodado diante do filho buscar a sua ajuda? O verdadeiro pai não se incomoda em atender os seus filhos. O Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é o Deus que se compadece com os teus filhos. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes colocar nossa esperança em flautistas que não podem ressuscitar nada na nossa vida. Hoje nós entendemos, por meio da Tua palavra, que só o Senhor tem poder. Porque a verdadeira flauta é o Senhor Jesus. Só o Senhor tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto na nossa vida. Tira, Senhor, os tampões dos nossos olhos, as escamas dos nossos olhos, e nos faça, Senhor, de fato, enxergar situações, pessoas, que na verdade não estão chorando com a nossa dor. Desmascare, tire a máscara de todos aqueles que nos afastam de Ti. E que assim como terminou o texto que nós lemos, que essa notícia se espalhe, e que todos aqueles que já estavam vibrando com a nossa dor, vibrando com o nosso choro e com o nosso sofrimento, saibam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder de mudar, seja qual for a situação. No nome de Jesus. Amém.